Fala pessoal, tudo bem? Em instantes, em poucos segundos, começa o webinar Logística Data Driven, a inovação digital apoiando a decisão da cadeia internacional. Estou com o Leandro, estou com a Bia, estou com a Ana, o papo está muito legal, muito conteúdo, bastante informação, extremamente educativo, com passo a passo de como a sua empresa pode ter a transformação baseada em dados e todos os passos para você alcançar o êxito e o sucesso, e isso nessa tendência que é global e que toda empresa precisa. Mas antes, não esquece, deixa seu like, deixa seu comentário, conversa aqui com a gente no chat também, estaremos ao vivo aqui conversando com vocês, respondendo no chat, e espero que vocês gostem desse conteúdo que a gente preparou com muito carinho. Então, deixa o like, compartilha com o coleguinha e bora lá para o webinar. Olá, pessoal, tudo bom? Muito bem-vindos a esse webinar especial que contamos hoje aqui com a presença do Leandro, da Bia e da Ana, em um tema muito legal de bater um papo, muito legal de debater, com as pessoas certas para debater, que é a logística data-driven, a logística baseada em dados, e como que a inovação digital apoia a decisão da cadeia internacional. Eu adoro esse tema, a Get, inclusive, já fez muito material em relação à transformação baseada em dados, e existem algumas frases que a gente fala bastante aqui no nosso mercado, que uma delas é do CEO da Apple, que os dados são valiosos, mas somente se você usá-los para tomar a decisão correta, que é perfeito para isso, né? Poxa, baseado em dados, o que significa isso? Como que eu utilizo de fato? Então, de nada adianta eu ter informação se eu não sei como utilizá-la. E eu acho que hoje é o grande bate-papo para a gente entender como que na cadeia internacional ou nos intervenientes da cadeia logística, como o mercado adora falar nas apresentações, a gente consegue, de fato, trazer a tecnologia e a cultura para melhorar os resultados não só das nossas empresas, como dos nossos clientes. Então é por isso que a gente está aqui hoje com o Leandro, com a Bia e com a Ana, da Solve, da Columbia e da Flows, que eu vou dar espaço para eles se apresentarem, para debater esse tema que é super importante, está super quente no momento, e se a sua empresa ainda não está pronta para a transformação baseada em dados, no final desse webinar tem um testezinho que a gente vai deixar para vocês respondam e, quem sabe, identifiquem se precisam correr atrás ou se já estão preparados para essa transformação tão importante. Então, vou abrir aqui rapidamente para todos. Vou começar por você, Bia, se você me permite. Se apresente para o pessoal, fale um pouquinho sobre você, sobre a Columbia, e aí a gente vai para o debate. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, obrigada por participarem desse webinar conosco. Eu me chamo Beatriz, mas como o Thiago disse, prefiro que todo mundo me chame de Bia. Trabalho na Columbia Trading, sou gerente responsável pela área de inteligência de mercado e pós-venda. A Columbia Trading, ela atua na área de importação e exportação, pensando aí na solução logística, né, como um todo, ou seja, desde o momento da colocação do pedido até a entrega no cliente. E aí a gente passa por vários estágios e aí a importância é, né, como a gente trazer esses dados para contemplar esse projeto de importação de forma a trazer vantagens competitivas para o cliente. Então, a ideia é a gente debater um pouco sobre isso, e aqui na Columbia a gente diz que a gente é a extensão do Departamento de Comércio Exterior do cliente. Então, como que a gente entrega esse valor e esses dados a todas as áreas, né, a todos os outros departamentos que vão ter interface com essa entrega. Show de bola. Obrigado, Bia. Ana, agora você se apresente aí ao pessoal. Gente, tudo bem? Primeiramente, super obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com essa galera fera. A gente já tem negócios em conjunto, integrações, né? Então, bem legal. Eu sou a Ana, eu sou fundadora da Flows, sou engenheira, sou mineira, apaixonada por pessoas, processos e tecnologia. E a Flows é uma plataforma SaaS para integração e automação dos fluxos de operações de logística e comércio exterior, de ponta a ponta. A gente traz planejamento, previsibilidade, visibilidade e gestão. Tudo isso, óbvio, baseado em dados. Show de bola. Leandrão, você agora?
Legal, pessoal. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, um prazer, um tema apaixonante que a gente, eu particularmente, já nem lembro quando foi que eu comecei a tratar. Eu trabalho já com essa parte de dados e de inteligência de dados já há mais de 20 anos, inicialmente como gerente de inteligência da Hamburg Süd, a empresa alemã aí de transporte marítimo, muitos devem lembrar daqueles containers vermelhos, né? Hoje parte do grupo Maersk. E de 2016 para cá a gente fundou a Solve, né, com o objetivo de trazer essa cabeça de armador, né, do dono do navio para o mercado, oferecer para o importador, para o exportador, agente de carga, os terminais, né, os armazéns e tudo, né, como é que um armador pensa e como isso influencia o frete para cima ou para baixo. Então, esse é o nosso playground, essa é a nossa paixão. Prazer estar aí falando com vocês sobre isso. Obrigado, Leandro. E eu sou o Thiago, sou diretor de operações aqui da Get. Fui gentilmente convidado pela Columbia para ser aqui o Jonas Vieira de hoje, da Webinar. Viu, Jonas? Fica com inveja aí de mim, viu? Eu que vou conduzir aqui hoje. e obrigado pelo convite. A Get é um dos softwares mais utilizados pelos importadores e exportadores do Brasil. Tem 500 e tralalá clientes, também uma plataforma SaaS. Para quem não conhece ainda e é importador, get.com.br. Será um prazer ali que vocês possam conhecer aí a solução mais utilizada no mercado nacional para médios e pequenos importadores. Então vamos lá, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre Data Driven, sobre baseado em dados, ou escolham aí o termo que desejam. Mas eu tenho aqui uma afirmação que as empresas elas são fundadas e elas se orgulham e elas lutam muito pela cultura que elas têm, né? Então elas passam por uma transformação cultural muito importante para que todos estejam alinhados ali no mesmo caminho. E é isso que as tornam únicas, de fato, né? Então, o grande diferencial de cada empresa é aquela cultura que ela implementa no seu dia a dia, nos seus processos. E ter uma cultura orientada a dados é a fase final desse processo, porque primeiro você faz a transformação cultural, depois você faz a transformação digital e, por fim, você chega numa transformação de dados, de ter uma cultura orientada a dados. O que a gente vê é que, pela minha experiência e pelo tempo que eu trabalho com a tecnologia desde o início da minha carreira, a parte de cultura de dados está muito baseada nesse processo, né? É operacional, tático, estratégico, transformação cultural, digital, orientação a dados, e é um caminho que não tem atalho. Todo mundo quer atalho, principalmente o brasileiro que adora um atalhozinho. Só que não tem como chegar lá sem essa grande transformação que, de fato, fará com que a sua empresa ganhe escala, tenha a famosa curva J, que todo pitch adora falar, que é você tomar uma decisão assertiva. E tomar uma decisão assertiva é baseado em uma transformação digital e dados. O que a gente vê muito são os processos e as fases que essas empresas atuam. E aqui a gente vai tratar hoje dos 5 grandes estágios que uma empresa, seja ela de qual segmento for, seja ela uma empresa de software, uma empresa de serviço, uma empresa de marketing, uma empresa de vendas, enfim, que são os estágios da sua transformação da cultura orientada a dados. São elas: negação aos dados. Vou pegar minha cola aqui, hein, pessoal? São elas: negação aos dados, indiferença aos dados, preocupação com os dados, utilizam de fato esses dados e, por final, se tornam uma empresa baseada em dados. E eu posso falar isso com afirmação porque a Get passou por isso e as empresas que eu atuei passaram por isso. E até a gente chegar na fase que é uma cultura orientada a dados, onde uma afirmação não existe uma pergunta, não existe um achismo. A gente brinca aqui que não pode começar uma reunião com eu acho. Não, ou você sabe ou você não sabe. Se você não sabe, vamos atrás dos dados ou criar os processos para ter esses dados. E nos fez ali alcançar uma maturidade muito grande. E demorou. Foram 5 anos para chegarmos até lá. Então, você que está nos assistindo, a gente está aqui para te dar informação, te dar um atalho e mostrar os benefícios de fato que chegam a esse, depois que você conclui essas 5 etapas.
E o primeiro passo que nós vamos debater aqui, pessoal, é primeiro que é a negação aos dados, que é quando os diretores, os fundadores, os donos das empresas possuem desconfiança nos dados que possuem e escolhem por não utilizá-los. Afinal de contas, pior do que tomar uma decisão ruim é tomar uma decisão com a informação errada. Então, o que eu vou trazer aqui para o primeiro passo do debate, pessoal? Como que é o dia a dia de cada um de vocês em uma trading company, em empresas de software que trabalham em segmentos distintos? Como que vocês veem e se deparam quando o cliente está nesse estágio, que ele tem uma negação aos dados, que ele opta por não utilizar, que ele não acredita naquele dado que ele tem, ou ele não acredita que ele consegue chegar de fato numa informação convincente? Normalmente é aquele típico cliente do "eu sempre fiz assim, continuarei fazendo". Então, para esse primeiro passo do debate, da experiência de cada um de vocês, eu começo aqui com a Ana. Aninha, como que você vê isso no seu dia a dia? Legal, boa pergunta, complexa, bem complexa, mas vou tentar de alguma forma simplificar e trazer um pouquinho assim, que muito disso é a dor que a Flows resolve, tá? Então eu vou explicar falando a dor que a Flows resolve, que eu acho que ela tem tudo a ver com essa, talvez, não sei se negação ao dado ou não saber quais os dados são importantes, onde estão esses dados. Mas o que acontece muito nesse mercado, né? A cadeia de suprimentos ela é super complexa, porque, como o Thiago disse, tem vários intervenientes, cada um deles ali está trabalhando com sistemas diferentes. As informações, os dados são super importantes e relevantes para essa cadeia como um todo, mas eles são muito fragmentados. Então, eu tenho dados com o armador, tenho dados com agente de carga, tenho dados com despachante, tenho dados com a trading, tenho dados com o importador, com o exportador, enfim, com vários players. Cada um deles está olhando o seu pedacinho ali. E no final do dia, não tem ninguém olhando o todo. E o que as empresas acabam fazendo? Buscando isso de forma muito repetitiva, colocando no Excel e fazendo essa gestão por Excel. Então, às vezes, está até pensando que está olhando para os dados, mas está realmente aproveitando o melhor desses dados? A que tempo? A que custo? Fazendo muita operação repetitiva, um monte de controle em paralelo, um monte de troca de e-mail, conversa ali por WhatsApp, não atendendo bem e trazendo a melhor experiência para o cliente interno ou externo. Então, por isso que eu acho que é um passinho atrás, assim, a gente não tem um lugar, quer dizer, tem a Flows, né? Mas normalmente as empresas não têm um lugar com todas essas informações reunidas. E aí é exatamente essa dor que a gente resolve agora fazendo um jabá, que é integrar todos esses dados numa plataforma única para, a partir dali, conseguir fazer gestão e sim tomar as decisões, traduzir isso numa coisa bem mais visual. Show de bola. Obrigado, Ana. E você, Bia, como que você vê isso com os importadores que procuram vocês, que procuram a Columbia Trading? Como que é esse momento deles? Vou te pegando até um gancho do que a Ana falou, né? Eu acho que é um pouco aqui do que nós quatro, a gente tenta, cada um, né, com o objetivo da sua empresa, entregar para o cliente, que é essa integração das informações, né? Porque é bem isso, o comércio exterior, como a Ana bem colocou, a gente tem fragmentadas as informações, então há dados, e há muito dados, né? Acho que é isso importante. Então, tem essa fragmentação que a gente tenta ir buscar e trazer para o cliente de forma consolidada. E, adendo a isso, a gente também tem a questão da legislação, né, que eu acho que também afeta demais a gente, e por mais que você tenta prever, através de todos esses APIs que você vai pegando com todos esses entes para trazer a informação completa para o cliente, tem muito uma questão aí da legislação que impacta drasticamente na hora do planejamento, porque de repente você tem toda a informação ali compilada numa plataforma como a Flows, enfim, ou outra, trazendo esse planejamento, mas a legislação ela vem, né, e te dá uma rasteira ali que pode trazer um impacto de custo ou coisas assim. E esse ponto, respondendo à sua pergunta, a gente vê que muitas vezes quando o cliente nos procura, também há dentro da empresa dele ainda essa parte da negação dos dados, né, como você colocou. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa que nos procura, vamos supor, é do Departamento de Comércio Exterior,
E aí ele vende esse produto, a integração que a gente vai conseguir apresentar, a unificação das informações, né? Igual aqui no caso da Colômbia. A gente é a extensão do departamento desse cliente. Então, a gente vai consolidar e compilar todas as informações e gestão de todos esses entes num único canal. Só que aí ele consegue vender isso internamente. Só que aí as outras áreas, ao invés de se apropriar desse dado que a gente está entregando de forma única, elas não se apropriam e elas continuam ainda com controle paralelo. Então, às vezes, você consegue fazer a unificação e a venda, né, dessa primeira avanço da não negação desse departamento, mas os outros departamentos internos do cliente ainda continuam na negação. Então, aí você tem que fazer ir além, né, internamente, dentro do cliente, para convencer o quanto você consegue entregar de valor e ele usar aqueles dados que você está fomentando em benefício dele, de forma estratégica, né? Perfeito, perfeito. E contigo, Leandro, como que é? Cara, esse negócio da negação é realmente algo bastante... isso é tão importante, e às vezes a gente não dá a devida importância, que isso é até uma matéria que a gente estuda em inteligência de mercado. Eu dou aula de inteligência de mercado e eu falo sobre negação, né, nas minhas aulas. Para nós aqui na Solve, essa talvez seja um dos nossos grandes desafios, porque o nosso produto, na verdade, ele vem a substituir algo que as pessoas fazem de forma empírica há 20, 30, 40 anos, né? Eles conversam, o comprador de frete, né? O nosso produto carro-chefe, né? Vamos falar dele. O comprador de frete, ele, tradicionalmente, ele almoçava com um armador, tomava café com um agente, jantava com outro e ficava conversando com pessoas para daí montar aquele quebra-cabeça e falar, olha, esse daqui está me enrolando, esse daqui e esse estão falando a mesma história, então isso deve ser verdade e tal. E daí compõe, né, a historinha e vai negociar, vai montar a sua estratégia. A gente vem com um produto que joga ciência, joga fundamentos, joga dados, né, que mostram em tempo real por que a tendência é de alta ou por que a tendência é de queda. Então, tem essa questão da negação do cara, pô, se eu contrato isso, como é que vão ficar os meus almoços, meus happy hours, os meus jantares? Ou, no limite, como é que vai ficar meu emprego, né? Então, e não é nada disso, a gente vem para somar, não é para aniquilar nada disso, mas a gente vem para trazer essa ciência onde sempre houve esse empirismo, né? Vamos chamar assim. Até isso mesmo. Fazendo um comentário, né? Eu acho que aí, né, Leandro, entra na questão da cultura, né? E aí, poxa, né, um terceiro querendo mexer aqui, né, na minha cultura, né? Uhum. É isso mesmo. E a gente tem percebido alguns pontos também, que existe uma negação pelos dados, porque assim, todo chefe, todo líder, todo dono vai perguntar alguma coisa e vai querer algum dado. Então, muitas vezes a negação vem por parte da equipe tática operacional, porque ela não tem propósito sobre aquilo. Então, o que a gente começou a entender? Por que eu utilizo esses dados? Por que ele precisa desses dados? Então, é claro que a pessoa que fundou, o dono ali da empresa, que está com pensamento estratégico, ele está utilizando aquilo para alguma coisa, mas será que ele contou para todo mundo? Então, a negação para pegar essa informação é por isso que ela não sabe por que usa. Né? E existe um processo para passar. Então, a primeira missão para sair da fase de negação aos dados da equipe, da companhia, é todos a bordo. Todo mundo junto, do porquê que eu estou mensurando, porquê eu iniciarei uma atividade extra na vida de cada um, que é mensurar de fato o que está fazendo. Isso para tudo, gente. Para vendas, para marketing, para software, para serviço, para importação, para financeiro, para helpdesk quando tem, para tudo que a gente faz, o dado ele vem por algum motivo. Eu já vi tanto dado sendo mensurado sem nenhum motivo, que é um absurdo. E vem a minha segunda pergunta.
Porque a partir do momento que existe a negação, e a gente já sabe que já tem aqui todas as informações, a gente conseguiu debater bastante, já tem uma equipe toda engajada naquilo, vem a segunda e a terceira etapa do processo da transformação baseado em dados, que é a segunda, a indiferença aos dados. Que é o quê? Olha, eu não tenho interesse em saber se de fato eles são coletados, se eles são usados, muito do time tático e operacional aqui ainda, né? E tem a segunda, a terceira etapa, que é a evolução. Por enquanto, eu não tenho interesse em saber, mas daqui a pouco eu começo a me preocupar e falo, opa, que KPI que eu vou pegar? Quais são os KPIs que eu vou definir? Eu ainda não tomo decisão baseada neles, porque eu não confio nesses dados, mas eu vou começar a mensurar. Então, olha só a transformação e a linha que ele está seguindo. Ele não queria, ele tinha uma negação àquilo, ele começa a ter uma indiferença, porque começou a ser coletado ou não, mas tudo bem, a empresa começou a ter um processo, e depois ele fala, opa, estou tomando decisão que eu poderia ter dados melhores. Ele começa a ter uma preocupação com os dados. E é nesse cenário, pessoal, que a gente sabe o quão importante que as empresas que têm essa transformação baseada em dados precisa dessa junção que eu citei, que são todos a bordo, time operacional, tático e estratégico. Porque é impossível eu ter qualquer avanço tático sem o time operacional executando de fato aquilo que foi planejado. E é impossível que eu alcance as estratégias da minha companhia se o time tático não está fazendo com que o time operacional faça. Então é uma escada, é um caminho. Então eu começo pelo operacional, por incrível que pareça. Muita gente começa pelo estratégico, onde eu quero chegar, mas fala assim, calma aí, como que eu chego lá? Como que está meu dia a dia? Né? E aqui eu vou abrir para a gente discutir um pouco sobre isso, porque vocês podem dar exemplos de cenários de clientes de vocês, ou da própria empresa, ou da experiência de vida de vocês, de cenários que vivenciaram isso, de fato, né? Opa, como que está o meu processo? Quando que eu vou parar para analisar o que eu faço? O que eu estou mensurando de fato? Quais são os resultados que eu desejo? E, Leandro, eu vou começar contigo dessa vez. Como que você vê esse cenário? Como que você vê essa mudança de comportamento para que eu saia do cenário da negação que a gente discutiu e parta aqui para coletar dados e me preocupar com eles? Thiago, muito legal, porque eu confesso que eu vivo essa trilha há 20 anos, né? Seja como funcionário da Hamburg Süd ou hoje aqui com os nossos clientes, né? O processo é o mesmo, é a negação e logo vem assim, pô, talvez eu deva olhar aquilo, mas só para ver se está batendo com o meu feeling, né? Eu me lembro no tempo de Hamburg Süd, e é muito legal isso que você falou, né, de engajar o pessoal. A hora que o pessoal saiu da negação e começou a... Vou dar uma olhada nisso daqui. Invariavelmente, quando o nosso dado, né, a gente tinha uma base de mais de 1 milhão de linhas de banco de dados que a gente transformou num BIzinho lá na época com Axis e Excel, a gente transformou aquilo num BIzinho, chamou de Tabajara, né? Porque o BI, isso há 20 anos atrás, toda vez que o Tabajara, a informação do Tabajara era distoante da informação do vendedor, o cara falava, tá errado. E daí a gente mostrava, 99% das ocasiões, o dado estava certo, o que estava errado era o feeling do cara que ele até então falava e a gerência, a diretoria acreditava. Quando a gente começou a mostrar para ele que engajar, né? Eu viajava 2 vezes por ano de Manaus a Buenos Aires, as filiais, né, ajudando os caras a fazer o plano, né, o budget para o ano seguinte. E quando a gente começou a mostrar para eles, olha, esse dado, ao invés dele te sacanear, ele pode te ajudar a melhorar a acurácia do teu plano, você vai aumentar as tuas vendas e você vai diminuir as porradas que você está levando. As pessoas começaram a engajar de uma forma, e você ir para a rua, né, você ir para esse face-to-face com o cara e mostrar, olha, não precisa ser inimigo do dado, olha isso daqui, você sabia, ele te ajuda aqui, te ajuda lá. Isso foi fantástico, isso foi ganhando uma dimensão tão grande que as pessoas já não queriam mais aquela discussão só 2 vezes por ano. Então a gente estabeleceu toda sexta-feira de manhã
a gente colocava todo mundo da Costa num call para fazer um café com o MI, o Market Intelligence. E o pessoal sugeria um tema, né? E daí a gente fazia sempre uma análise, então sempre tentando engajar as pessoas para que quanto mais elas conhecessem os dados, mais facilitar e melhorar o trabalho delas, né? Que legal. Pô, mas eu queria que fosse café com Tabajara, né? Ia ser, mas... O Tabajara era a fonte de dados das palestras. Muito legal o Tabajara. E ele existe até hoje, eu fiquei sabendo. Ah, até hoje está lá? Até hoje, muito legal. Vai querer royalties aí, porque deve estar sendo usado. Ah, já pedi. Não veio ainda, mas já pedi. Show de bola. E contigo, Ana, como que você vê esse cenário, né, com os clientes que vocês atuam com a Flows? Eu tenho um exemplo muito legal que eu estava pensando aqui. Teve uma época que a gente atendeu um cliente, eu ficava lá na área de saque deles, na área de atendimento a cliente. E aí na Flows eles conseguiam enxergar tudo o que está acontecendo. E aí tinha gente ali controlando no Excel e eu olhava na Flows e meio que sabia, sabe, o que ia acontecer de ruim, de errado, porque o dado grita para você em algum momento, tipo, ele pisca, né, parece. E aí às vezes ligava, ou eu falava assim, gente, olha aqui, isso aqui, nesse processo aqui vai ter um problema, ou tá com um problema. Todo mundo, que isso, tá jogando praga, você é bruxa, não sei o que lá. Aí passava um tempinho e ligava o cliente. Aí, porque aconteceu isso. Aí eu falava, tá vendo? Já dava para ver, já dava para ter corrigido antes. E isso tem tudo a ver com o que você falou, de começar no operacional. Então, logística, comércio exterior, dados, acho que tem tudo a ver com a experiência do cliente, interno ou externo, né? E a gente pode usar isso para atender melhor o cliente, para passar essa confiança. E se você, acho que é muito aprender a enxergar. Porque se você consegue, de um dado, olhar, opa, isso aqui está com uma tendência que alguma coisa está diferente do que era para estar acontecendo normal. Deixa eu olhar para isso. Aí a gente elimina um problema que eu acho que é muito grande, que o profissional de logística, de Comex sofre muito, que é, muitas vezes a gente é bombeiro, fica correndo atrás de tudo o que está acontecendo e acaba que o cliente acaba descobrindo antes o problema e a gente se sente traído, porque a gente correu atrás, fez um mundo para aquilo acontecer, e aí vem um fator externo e o cliente acaba sabendo antes e fala, nossa, mas ele não viu tudo que eu fiz para o processo dele dar certo. Opa, muitas vezes o dado estava ali gritando, e a gente, na correria do apagar incêndio, a gente não parou para olhar esse dado, ficou correndo atrás do rabo, literalmente. Então, eu lembrei muito desse exemplo, assim, que é bem marcante, né? E bem marcante. Eu era bruxa, sabe? Nossa, você é bruxa. Falando, só tô olhando isso aqui, tá vendo? Ana, eu escutava muito, lá vem o profeta do Apocalipse. O cara já vem, porque eu era o cara do e se, de pensar tudo, né? E daí, a hora que você traz, o cara não tinha pensado em alguma coisa e fala, puta, já vem o cara que... É complicado, trabalhar essa cultura, né? É complicado. Mas depois que engata é bem legal. Acho que na próxima pergunta a gente vai falar disso, né? A gente vai falar bastante, e tem alguns temas para tratar ainda nessa etapa aqui, mas antes de entrar neles, eu queria a visão da Bia. E Bia, eu quero que você complemente a sua visão em relação aos clientes aqui, e eu quero fazer um adendo a isso. O quão colaborativo é entre os departamentos, principalmente vocês aí de uma trading, que tem tantos departamentos que precisam se conversar e está em total sintonia, que vocês falam mesmo, nós somos uma extensão do departamento de comércio exterior do cliente, e o cliente tem outros departamentos, e como que todos esses dados, né, quando eles estão na etapa do não sei o que fazer com eles, prejudicam o cliente final. Perfeito. E aí, pegando o gancho do exemplo, né? Nós enviamos mensalmente para os nossos clientes, que está dentro da nossa jornada do cliente, os KPIs, né? E aí a gente envia daquilo que foi performado já, para que a gente possa entender qual que é a causa raiz ali, daquele que saiu, né, do SLA ali, off time, como a gente tratar e tudo mais. E a gente
tem dois casos que eu quero contar. Um do primeiro caso, então a gente sempre manda e sempre fala para o cliente, ó, vamos marcar já uma reunião para tratar sobre esse tema. E a gente viu que, poxa, estamos entregando ali um dado, uma informação e sabe quando você percebe que o cliente está quase ignorando, te deixando no vácuo, né? E aí, eu, junto com a minha equipe, resolvi fazer um teste. Vamos deixar um mês sem enviar para nenhum cliente e ver o que isso vai causar, quem vai pedir ou não. E aí, óbvio, se materializou aquilo que eu imaginava. Ninguém reclamou. E aí, né, onde eu fiz a pergunta, alguma coisa está errado, né? Porque eles não estão conseguindo entender a importância daquela informação e como a gente vai trabalhar para fomentar isso para eles, né? Porque como você colocou, se eu sou a extensão do Departamento de Comércio Exterior dele, e ali eu trago um planejamento tributário, um planejamento financeiro, um planejamento, né, de melhora de performance de balanço, e ninguém está pedindo nenhuma informação, alguma coisa está errada. Então, a gente começou a tentar tratar esses dados de uma outra forma para tentar trazer esse engajamento do cliente. E aí, um desses casos que a gente teve um efeito de eficácia foi que aí a gente mandou de uma outra forma a apresentação para ver se surtia efeito. E aí, passou um momento, um cliente falou, olha, quero conversar sobre esse relatório que você está mandando, eu acho que tem alguma coisa errada, o meu pessoal financeiro não está identificando o save que vocês estão trazendo, o meu pessoal comercial falou que o preço que vocês tinham previsto saiu fora do previsto, está alguma coisa errada. Aí eu falei, opa, é o gancho que eu queria para poder mostrar. E aí, a gente fez toda uma apresentação mostrando para ele que aquele dado, ele até refletia, por exemplo, qual que era o FOB ótimo para ele trazer, para chegar no melhor fator dele, né? E por que de repente, o financeiro dele ou o comercial não estavam enxergando o save? O que eles não estavam se apropriando, né? Como que o sistema dele estava dando entrada na minha nota com as apropriações dos créditos e todas as outras coisas tributárias que tem ali, né? E aí a gente teve, né, esse êxito, onde a gente conseguiu integrar e entregar para cada área do departamento ali do cliente, né, comercial, financeiro, logístico, os resultados de fato que estavam sendo enviados todos os meses, mas que eram ignorados, né? Até que em um dado momento, claro, alguma coisa começou a não fazer sentido, ou quando fechou um balanço, né? Ou quando a apuração ali do valor da contabilidade não bateu, acabou de fato levantando, né? Então, isso é muito importante, porque também às vezes a gente, como cada um expôs aqui, poxa, mas eu estou entregando a melhor solução. Como o cliente não está percebendo isso, né? E às vezes a gente tem que fazer esse retrabalho ou, né, descer um step e falar, por que será que ele não está enxergando esse trabalho que eu estou entregando, né? O porquê, né, como a Ana citou no exemplo dela, o Leandro também, né? Por que será que eles estão duvidando desse dado, né? Porque também, às vezes, parece que está tão óbvio para a gente, mas ainda internamente no cliente não está, a percepção ainda não está clara, né? É impressionante isso, de fato, e eu tenho algumas respostas sobre isso, e você que está nos ouvindo, me desculpe a sinceridade. Sabe qual é o nome disso? Diretor com visão de cavalo de corrida. Sabe, que trava aqui assim, ó, só fica aqui assim, olha para frente. E muitas dessas empresas, elas estão fadadas ao erro ou à não análise de dados porque elas não têm processo, né? E acontece muito aqui, o Leandro e a Ana vão poder concordar comigo, inclusive você, Bia, que tem muito importador que também não sabe o que ele quer, ele só quer, que ele não faz a menor ideia dos processos dele. Ele nunca parou para pensar e analisar, pô, como que eu executo hoje? Deixa eu ver aqui. Ó, eu tenho minha área A, minha área B, minha área C, deixa eu entender como é a execução de todas as tarefas que eu estou exigindo do meu time de fazer. Porque ele quer um resultado. Daí sabe o que vira? Vira uma anarquia. Cada um faz de um jeito, cada um faz assim, e do nada entrega. E isso é muito comum nas empresas, tá? Que elas não sabem. Então, antes delas entenderem o que elas querem de mensurar, elas precisam entender o que elas podem mensurar. Isso é um erro muito comum das empresas, porque elas primeiro pensam lá na frente antes de pensar no que elas têm hoje. E aí leva muito tempo. Então, olha, eu executo assim hoje, show. Como eu melhoro a minha execução? É um processo de transformação. Agora, o que eu consigo mensurar com o que eu executo hoje? Show. Eu vou lá e mensuro aquilo.
O que eu desejo mensurar no futuro é isso? Ok, então o que eu tenho já está rodando, eu não estou perdendo produtividade, eu não estou perdendo o resultado da minha empresa, mas eu preciso melhorar a minha tomada de decisão. Então, eu preciso implementar ter uma melhoria contínua dos meus processos para que eu chegue naquele KPI que eu desejo. Você que está nos ouvindo, você quer saber se você é uma empresa baseada em processo para que você vire uma empresa baseada em dados? O que acontece se alguém da sua empresa sair de férias? Se pergunta. Para saber se você completou a etapa, ou seja, o seu processo está muito bem desenhado, olha para a pessoa do seu lado aí no trabalho ou a pessoa que você conversa todo dia. Se essa pessoa sair de férias, a execução continua igual. Se a resposta for não, é porque vocês ainda... Toda empresa depende de pessoas, gente. Pelo amor de Deus, entenda o que eu estou falando. É que vocês estão dependentes daquela pessoa. Porque toda a informação está lá. E aí, se a informação está lá, não está para todo mundo. Ninguém cresce, ninguém executa, ninguém consegue, de fato, chegar no resultado que você espera. Então, nessa etapa aqui, pessoal, que a gente começa a se preocupar com dado, antes de se preocupar, de fato, com dado, eu tenho que me preocupar com o processo que eu executo. Porque daí eu vou saber o que eu preciso mensurar. Eu já cometi um erro absurdo aqui na Get, eu mensurava o humor do cliente. O que eu vou fazer com isso? Me digam. E tudo bem, foi lá em 2017, 2016 isso. Mas o que eu faço com isso? Nada. Né? Não compro um sorvete, um picolé para ele, para melhorar a vida dele? Não. Então, eu preciso melhorar, me basear em dados para chegar. Então, às vezes a gente mensura até coisa demais, porque não está baseado no processo, eu mensuro tudo. E aí eu começo a não usar. E quando eu começo a não usar, eu volto para negação aos dados. Por quê? Porque é o chefe, ou o diretor, ou o líder, pedindo para mensurar uma porrada de coisa, eu não utilizo, eu não vejo o porquê, eu não tenho propósito naquilo. Sabe o que eu faço? Paro de fazer. Ou faço de qualquer jeito. Isso é do ser humano, pessoal. Não é que o profissional é bom ou ruim. Pô, tá mensurando, pediu para fazer, tá usando? Não, pô, vou parar de perder meu tempo, vou no que me dá resultado. Ô, Thiago, deixa eu fazer um complemento aí, né? Claro. Com toda essa questão que a gente viveu, essa tragédia que foi a pandemia no mundo inteiro, muitas mortes e tal, eu preciso dizer que a pandemia jogou uma luz sobre o frete marítimo, sobre o valor do frete marítimo, que fez muita gente acordar para esse processo, né? Porque antes, pô, se você economiza 25, 50 dólares, para economizar 25, 50 dólares num embarque, você põe isso no custo lá da ineficiência e toca. A hora que a gente está falando de um frete que saiu de 2 mil dólares e foi para 20 mil dólares, aí a gente não está falando de uma despesa que pode dar um saving de milhões de dólares no final do ano. A gente está falando de dezenas ou centenas e até bilhões, no caso de alguns grandes exportadores aí, principalmente o pessoal da carne, né? A gente via, né, uma possibilidade, ou seja, a pandemia foi bastante didática para mostrar para as empresas a importância de você conhecer exatamente o processo do frete, né, os fundamentos, que dados você precisa e tal, para se antecipar, né, e está com tendência de alta, eu vou fazer um contrato mais longo, ou agora de julho para cá, né, quando começou a cair, não, agora não é hora de fazer contrato, porque está com tendência de queda, então eu vou ficar no spot e tal. Eu atendi empresa que perdeu, né, por conta dessa estratégia de ficar no contrato ou no spot, perdeu 60 milhões em um ano. Então, com toda a tragédia à parte, aquela expressão é muito verdadeira, né? Que as pessoas aprendem no amor ou na dor, né? Essa dor da pandemia foi bastante didática para mostrar a importância de sair do empirismo e entrar na ciência, né? É isso mesmo, é isso mesmo. E perfeita essa colocação, porque já dá um embasamento para virmos aqui para a conclusão do processo de fato, que é quando eu vou alcançar a tão sonhada cultura orientada a dados.
né? E aqui existem algumas perguntas que a gente se faz, pessoal. Então, você que está nos ouvindo, eu vou começar a escolher ali os KPIs. Eu faço algumas perguntas para mim. Quais eu consigo hoje mensurar e quais são facilmente extraídos ou facilmente compilados pela minha equipe? É esse que eu começo, melhoro e simplifico. Quais são aqueles que são cruciais para o meu negócio, mas eu ainda tenho muita dificuldade? Aí que eu começo a pensar em eficiência, inteligência, em como que eu alcanço. E quais KPIs que eu mensuro e não utilizo? Eu garanto para vocês, eu estou olhando aqui no olho de vocês. Aqui. Eu tenho certeza que vocês têm algum KPI que vocês mensuram, que um dia contaram para vocês que é a cereja do bolo que ninguém usa para nada. Eu garanto isso a vocês. Quer ver um exemplo maravilhoso de vendas que ninguém usa para nada há anos, mas todo mundo adora mensurar? CAC. Todo mundo mensura. Quem que veio lá e falou assim, puta, é verdade, né? Eu estou vendendo muito caro, eu vou parar de vender. Ninguém. O que o CAC tem influenciado? Estou falando sério, nada. Você quer otimizá-lo. Mas você não vira e fala assim, pô, deixa eu mensurar semanalmente, mensalmente meu CAC para fazer isso. A não ser que você esteja aí num processo de que é venture que adora, né, o CAC. Mas, de fato, você não usa para nada. O que muda é quando você vendeu. Né? Aí que está que as empresas, como eu sempre falo nas consultorias que eu aplico, para que você usa? Perde um tempão para nada. Eu tenho certeza que você é importador, está nos ouvindo, qualquer um dos intervenientes da cadeia logística tem um. Mas vamos agora ao final aqui do grande processo, que, como diria já um grande profissional chamado William Edwards Deming, que ficou extremamente conhecido na Segunda Guerra Mundial, em Deus nós acreditamos, para todo o resto, me tragam dados. E aí que a gente vai chegar na conclusão final, que é como que eu utilizo de fato esses dados que nós escolhemos, que são quando os gestores utilizam de forma seletiva para tomar decisão. Então, eles pegam alguns dados que são compilados e aqueles que, de fato, desse processo que eu contei, você vai utilizar para tomar uma decisão confiável. Lembrando que decisão a gente toma baseada em dados. Se eles estão errados, você tomou uma decisão errada. Então, todo mundo toma decisão baseada em dados, não é não? Mas, vamos lá. E o último é que eu me transformei. A minha empresa foi baseada em dados de fato. E eles são utilizados para tomar o máximo de decisão possível, que é o que a Get alcançou. Hoje você chega numa reunião sem dados, a reunião é cancelada. Ah, esse processo está bom? Está. Por quê? Por causa desse número, desse número, desse número. Quero testar um novo. Show. Que resultado que eu tenho aqui? Eu tenho esse resultado. Ótimo. O que você espera alcançar? 10% de eficiência. Mensura 3 meses. Alcançou? Troca o processo. Não alcançou? Volta o processo antigo. Isso é o sonho, que demora um pouco, mas quando você atinge, os resultados são surpreendentes. E para a gente falar um pouquinho disso, pessoal, eu quero que cada um de vocês consiga mostrar e exemplificar quando o cliente de vocês alcança seus objetivos, os ganhos que eles têm. E por que eles devem tanto pensar em pegar esses dados que nós ofertamos a eles e que eles podem, de fato, chegar nessa transformação com o nosso apoio e alcançar essa maturidade de uso de tecnologia, porque é agora o momento, que agora eu já sei o que eu quero mensurar, já sei como eu quero fazer, de eu ter uma tecnologia para me apoiar nisso. Vocês podem me contar um pouquinho de algum case de vocês, um caso que ficou marcado na história, que exemplifica exatamente essa última jornada da cultura baseada em dados, para compartilhar com o pessoal que está nos ouvindo? Eu tenho um case que eu acho que é bem legal, assim, que é uma coisa que me marcou muito. Tem um dado muito básico, né, para a área de comércio exterior de logística são os tempos. Eu falo que logística são fluxos e tempos. E nem sempre a gente consegue enxergar esses tempos de forma integrada. Então, na cadeia inteira, como que a gente faz para olhar todos esses tempos? Então, em que momento... Vou dar um exemplo de importação, tá? Mas é a mesma lógica para exportação ou para qualquer fluxo logístico. Em que momento que eu fiz o pedido de compra, em que momento o fornecedor teve a data de prontidão ali, embarcou, chegou no Brasil, presença de carga, desembaraço, até chegada, emissão da nota, até chegada ali na fábrica, no CD, onde quer que seja. E a gente controla isso, né? E a gente começou a controlar e entregar essa informação para o nosso cliente, que a área que a gente atende nesse cliente é a área de comércio exterior. E eles sempre falavam, bom, a bola já vem quadrada para a gente.
já vem atrasado da fábrica e a gente precisa correr muito para conseguir atender no prazo. É humanamente impossível, aquela velha brincadeira, né? Não dá para acelerar um navio. E isso vira piada interna, mas como que você consegue mostrar para a diretoria, para a alta gestão e para o conselho? E assim que foi a implementação da Flows em um cliente específico, eles chamaram a gente para uma apresentação do conselho. E foi muito curioso, porque na hora que eles plotaram, porque a gente desenha uma barrinha desse lead time integrado, a gente plota isso na tela ali da Flows, né? Na hora que eles abriram a telinha, um diretor já falou assim: caramba, o fornecedor está entregando sempre atrasado. Aí, tipo, o cliente, obrigada, Deus. Sabe, tipo, falo isso há não sei quantos anos, em segundos ele olhou aquilo e viu e falou: opa, vamos conversar com esses fornecedores, não pode ser assim. E aí trouxe essa visibilidade para a alta gestão. E aí outra coisa ainda mais legal é que com isso você consegue trabalhar com melhoria contínua, porque você sempre vai ver qual é a sua barrinha ali de tempo que está ofendendo o seu processo. E a cadeia logística, ou qualquer cadeia, né, na lógica da teoria das restrições, ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, você sempre vai se nivelar ao pior processo, porque a cadeia é integrada. Ou seja, você trabalhando elo a elo, você consegue melhorar o processo como um todo, entregar muito mais eficiência de forma geral. E aí, óbvio, né, reduzir estoques. Por quê? O que começa a acontecer? O pessoal começa a colocar gordura nos processos. Ah, o que eu vou fazer? Eu vou me ferrar aqui porque vão ficar me cobrando? Não, deixa eu colocar um tempo a mais aqui na parte deixa eu colocar X dias a mais no transit time, Y dias a mais no desembaraço. E o que acontece com isso? Vai se transformando em estoque, que é desperdício para a cadeia, e etc, etc, etc. Então, olha como um simples dado de tempo plotado e unificado, utilizado para o bem da cadeia como um todo. Que legal, que legal, que legal. E você, Bia, me conta um caso aí seu. Bom, vou pegar um caso também, como a Ana falou, né? O cliente tinha um sério problema, era uma mercadoria aérea, alto valor agregado, e assim a gente não consegue entender, está tendo muita avaria, quando chega aqui o processo acaba ficando na alfândega, né? Tem sempre algum questionamento do fiscal. E eu geralmente tento trabalhar com just in time, mas aí na hora que eu vejo, né, o lead time do meu processo, eu já trago aéreo para ser eficiente. Já sei que ele vai ser um custo mais caro. E ainda quando chega aqui, eu não consigo ter o desembaraço na velocidade que eu gostaria para entregar, e aí alcançando lead times em torno de quase 15 dias, 20 dias pensando no processo aéreo. Falou. As pessoas acabam não analisando o processo, né, de importação como um todo, porque às vezes não é só quando chegou aqui, né, que é o problema, né? O problema está vindo lá de trás. Então a gente fez todo um projeto de importação e a gente conseguiu analisar primeiro, né, que aquele produto específico, né, tinha um alto valor agregado, então primeiro a gente tinha que fazer ali um seguro que acobertasse aquilo para trazer segurança para aquele processo, para aquele produto, caso acontecesse alguma avaria, algo, o cliente seria ressarcido, né? Segundo, a gente entendeu por que estava descaracterizando, então estava trazendo como se fosse via courier, ou seja, sendo que é uma importação formal, né, valor agregado expressivo, que já entra mesmo num processo padrão. Segundo, tinha licenças de importações que eram necessárias fazer antes do embarque, então também não se atentava a essa parte aduaneira. Resumindo, a gente analisou todo o projeto, né, e trouxemos soluções em cada quadrante desse, e aí o processo ficou 0 de avarias, ou seja, nunca mais teve falta e avaria no processo. O processo chegava aqui já redondo, então a gente trouxe para um lead time total de 3 dias, ou seja, embarca, já nacionaliza, entrega o cliente. Em 3 dias, saiu de lá que a gente leva para um hub e faz toda a consolidação da carga, análise da carga também para ver se ela está bem estrechada e tudo mais, em 3 dias. Então, eu saí de 20 dias, né, que era o problema que o cliente tinha, em 3 dias, trazendo a solução completa
E, além disso, né, tendo os parceiros corretos dentro do projeto de importação e ainda entregando toda essa solução unificada. Quer dizer, ele não tem que falar com um monte de gente, ele só fala conosco. Eu entrego já uma nota, né, compilada com todos os custos para ele dar input dentro do sistema dele. Então, é isso, né? Porque às vezes você está focado, como a Ana citou o casal, o processo está chegando aqui atrasado. Mas para ele chegar atrasado, tem toda a etapa inicial dele, né? Então você tem que olhar desde o início, fazer essa investigação. E aí também, como é importante fazer, nesse caso, foi analisar a cadeia como um todo, mas como o pessoal só estava olhando uma parte, né? E aí, quando eles entenderam o todo, fez sentido e a solução entregue com êxito. Sensacional. E contigo, Leandro, o que você pode contar para a gente aí para compartilhar com o pessoal aqui? Eu tô bastante feliz, né? De novo, né? Desde a pandemia a gente cresceu muito, né? Porque jogou luz aí. O nosso produto carro-chefe hoje é falar toda segunda-feira se os navios estão enchendo. Se o navio enche, vai aumentar a frete. Ou se o navio está esvaziando, cai frete. Então, a gente, eu não sei nem se isso é um case, viu, Thiago, ou se é um testemunho, porque a gente passou bastante tempo, e se estiverem ouvindo aqui, os clientes das empresas vão saber quem são. A gente passou muito tempo tentando romper a negação e depois aquela desconfiança e tal, né, dos dados, né, que a gente oferece. E, cara, muito legal, só essa semana eu já tive 3 desses caras que levaram um tempo para comprar a nossa ideia, o nosso projeto. Eu já tive 3, não essa semana, mas da Intermodal para cá já tem uns 4, que falaram para mim, me perguntaram quanto custa um projeto para eu implementar essa nossa solução na costa oeste da América do Sul, né, Chile, Peru e Equador, que eles precisam muito dos dados que a gente oferece para Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, eles precisam muito do dado lá do outro lado. Então, isso é muito gratificante, né? Porque você percebe que depois de tanta negação, depois de tanta desconfiança, hoje os caras tomam decisão baseado no teu dado e eles querem que você expanda o teu dado, e isso é bastante gratificante, né? Com certeza. De novo, todo mundo toma decisão baseada em dado. Todo mundo, sem exceção. A diferença é a qualidade desse dado. Né? Pessoal, se vocês ouviram até aqui, vocês acabaram de entender como que vocês contratam qualquer tipo de serviço. Se eu nem sei o que eu quero, por que eu vou contratar alguma coisa? Se eu nem sei como eu faço, né? Como que eu vou fazer eu contratar alguma coisa? Então, vocês tiveram uma aula de como transformar a sua empresa e como buscar parceiro para alcançar seu resultado, porque no final de contas, nós que estamos aqui, somos um pedaço de tudo que você está realizando para chegar numa cultura baseada em dados. Então, se eu não sei como é meu processo de importação, por que você quer contratar meu software? E eu falo isso tanto aqui nas reuniões, como que é hoje? Não sei, então vamos mapear. Senão, de nada adianta. O que eu quero mensurar? Vai na Flows. O que eu preciso de dados? Vai com o Leandro. Como que é o meu processo hoje? Qual é a minha dificuldade? O que está tendo de inviabilidade do meu produto no mercado nacional para revender? Vou perguntar para a Bia. Vocês entenderam que a gente só falou aqui? Como que vocês chegam até a gente preparados para alcançar os resultados de vocês? Porque eu vou confessar, ninguém é mágico. Eu, qualquer software, a Bia, qualquer trade, ninguém faz mágica. O que a gente faz é ajudar. E quanto mais informação você tem do que você quer, mais fácil será que a gente te ajude. Senão demora mais tempo. A gente vai acabar ajudando, porque a gente tem aqui pessoas extremamente competentes em todas as nossas empresas para apoiar o cliente, só que a curva é um pouco maior. Eu garanto que se você vier preparado falar com a gente do que você deseja, o seu resultado vai ser bem mais rápido. E no final das contas, você chegou na sua transformação digital e baseada em dados. Só que, pessoal, eu vou falar para vocês, não é rápido. Não achem que quando você ligar para a gente e assinar o contrato, depois de 1 mês e meio, sua vida mudou. Essa é a maior falácia que tem, hein, pessoal? Hein? Vamos lá. Quantos clientes aqui que vocês já viram e falaram assim, não, já estou 1 mês com vocês e ainda não vi, não é assim?
Então, ó, chegou na transformação baseada em dados? Respira, não pira, continua. Vai com calma, mensura, melhora o processo, vai tendo melhoria contínua, ouve o seu time, são os usuários, é o time operacional que vai trazer os maiores insights que você tem, tira o ego de lado. É aquele time que vai te trazer o grande resultado operacional que você espera de maximização operacional, de eficiência operacional e de estruturação de estratégia para chegar no resultado correto. E com calma, que quando você alcançar, eu garanto que o resultado será extraordinário, assim como foi com a Columbia, assim como foi com a Flows, assim como foi com a Solve, e continua sendo uma melhoria constante. E chegamos aqui ao final, pessoal, do que a gente preparou para vocês, né, de trazer essa informação de como que a cadeia logística pode ter uma cultura baseada em dados, trazendo os passos para que você alcance a transformação da cultura, trazendo respostas de como que vai trazer, trazendo casos de sucesso, experiências de cada um. A gente espera ter respondido a vocês, de fato, tudo aquilo que foi esperado dessa sessão. E para finalizar, eu deixo aqui na tela um teste. É um teste de maturidade para vocês. Então tá aqui, se você está vendo gravado, dá um pause, dá uma olhadinha. Se você está vendo ao vivo, pode dar um pause também, que depois você continua ou volta aqui assim que acabar a sessão e dá um pause aqui nesse momento. E faz. São perguntas simples, pessoal. São perguntas como: todos os seus processos são digitalizados hoje? Todos os seus dados estão em um local comum a todos? Todos têm acesso a esses dados? Os colaboradores seguem processos, de fato? Sua empresa estimula a democratização dos dados? Importantíssimo. A sua empresa estimula que a informação seja disponível a todos ou não? Tem gente que gosta de guardar em segredo as informações deles, senão você não vai alcançar. O Excel é ainda a principal ferramenta? Então, tudo isso a gente começa a entender. Responde isso. Se a maioria das respostas for não, recomendo que vocês deem uma olhada na transformação, recomendo que vocês olhem os seus processos, desenhem. Se a maior parte dos processos for sim, vocês estão no caminho certo para alcançar cada vez mais maturidade. E tem um link também na descrição do vídeo para vocês fazerem o teste ali, que o pessoal da Columbia deixou prontinho para vocês. Caso vocês não queiram dar o pause aqui e ir lá no teste, vai lá, acessa o link que está disponível para vocês, viu, pessoal? Então, hora das despedidas, hora da frase final, de toda a conclusão que cada um tirou daqui. E eu começo contigo, Leandro. Leandro, recadinho final para o pessoal que está nos assistindo. Bom, o recado é: dado não morde, né? O dado, ele ajuda, né? Então, vamos gastar um tempinho a mais aí estudando os dados e, de repente, ou economizar muito tempo ou economizar muito dinheiro, né? Quanto mais a gente estuda, a gente consegue antecipar mais cenários e, com isso, tá pronto para as diversidades ou para as possibilidades que tem pela frente. Obrigado aí o convite, obrigado a parceria aí, Bia, Ana, Thiago, foi um papo muito agradável. Forte abraço e contem sempre conosco. Valeu, Leandro. E aqui estão os dados do site ali da Solve para vocês entrarem, conhecerem um pouquinho, baterem um papo com o Leandro. Ele vai adorar se vocês clicarem em Agenda um Papo, tá, pessoal? Então pode clicar. Não, Leandro? Opa, estamos sempre às ordens. Show de bola. Ana, agora é contigo. Tuas considerações finais, por favor. Gente, eu queria agradecer. Vou pegar um gancho aí do Thiago, que ele falou: respira e não pira. E uma dica, assim, para como começar. Eu sempre falo, vai na inovação para necessidade real. Pensa, qual que é a minha dor agora? E começa pequenininho, muita lógica de startup, vai tentando, vai fazendo uma gestão ágil ali, e de repente as coisas começam a acontecer, outras ideias começam a surgir. E nisso tudo, se quiserem uma plataforma que integre todos esses processos e juntem todos esses dados no único lugar, eliminando Excel e trazendo planejamento, gestão e previsibilidade, contem com a Flows. Se quiserem também só trocar ideias sobre logística, pessoas, processos, eu amo falar sobre isso, tem meus contatos, vamos tomar um café e bora transformar a logística e o Comex com muita
inovação e com essa paixão, esse brilho no olho de todo mundo aqui. Muito gostoso esse bate-papo com vocês, gente. Super obrigada. Eu que agradeço, Ana, nós que agradecemos. Também está aqui o site para vocês acessarem. Eles vão adorar se vocês clicarem em agenda uma demonstração também, viu, pessoal? Podem clicar à vontade, só não clica no anúncio se você não for comprar, porque daí gasta dinheiro à toa de ads, não é não, pessoal? E você, Bia, considerações finais, por favor. Eu acho que, né, um pouco do que todo mundo falou aqui, eu acho que a pandemia trouxe essa aceleração de ir para a inovação, né? E as empresas acho que entenderam que precisa unificar, né? Se a gente pegar, não tem como mais a gente trabalhar fragmentado, né? A gente precisa trabalhar unificado. E como a Ana colocou, eu acho que no primeiro momento, se tem esse receio, né? Se o dado vai me consumir ao invés de me ajudar, né? Enfim, vai começando aos poucos e tenta entender o que aquele dado, aquela informação que você está gerando pode integrar com as demais áreas, porque de repente você vai conseguir mais influenciadores, né, dentro do próprio. Você acha que o dado só vai ser benéfico para você? E na hora que você vai ver, você tem outros embaixadores e influenciadores dentro da sua empresa que vão topar esse projeto junto e trazer essa unificação. E a gente está aqui falando um pouco de comércio exterior para ajudar também nisso, nessa unificação, né? Cada um que está aqui, que participou com a gente do webinar, consegue agregar também, a Columbia vem junto com essas plataformas para contribuir, e é isso, estamos abertos para conversar, mesmo que seja só para trocar uma ideia, mas acho que é importante essa fomentação, porque a gente ficar no manual, uma hora a gente não vai ser capaz de dar conta de tantas mudanças que vem acontecendo. Exatamente. E só no finalzinho eu falei com o mudo ligado aí, pessoal. Então, vamos dar um crédito aqui, que só teve no final. Quero agradecer o convite também, obrigado. Foi um papo super gostoso de bater, adorei conversar sobre esse tema que para mim é maravilhoso. Fica aqui também os dados aí do LinkedIn, caso eu queira falar de inovação, processo, gestão de empresa, vendas, marketing, CS. Eu falo de tudo, o que eu não conheço, eu conheço alguém que sabe falar. Então, podem me procurar lá que eu consigo ajudar vocês. E, óbvio, estão procurando um software para sua importadora, para sua distribuidora de importados, para sua trading também. Temos aqui get.com.br. Quem sabe a gente pode ajudar vocês com o maior prazer. Muito obrigado. Espero que tenha sido muito proveitoso para você que está nos ouvindo. Foi um prazer voltar a coordenar aqui um bate-papo com esses feras. Bons resultados, boa transformação para todos. Tchau, tchau.